E aí, pessoal que assiste o meu canal, um bom dia, uma boa tarde ou boa noite para vocês. Esse aqui é o Do David Channel, tá? Eu sou o Davi Cavalcante. E aí, bora bater um papo. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de um assunto muito importante aqui, né, para os criadores de pet, né? Que no caso seria a respeito do Hospital Veterinário do Recife, tá? No caso do bairro do Cordeiro, tá bom? Então fica aí que daqui a pouco a gente se fala, beleza? Então, hoje a gente vai bater um papo a respeito do Hospital Veterinário do Bairro do Cordeiro, tá? Aqui em Recife, tá certo? Então, veja bem, o que é que eu quero falar nesse vídeo? Alguns vídeos anteriores aqui no meu canal, eu falei a respeito do Hospital Veterinário, né? Do Bairro do Cordeiro, aqui na cidade do Recife. Porque o prefeito lá, o João Campos, antes dele pedir a renúncia, né, para se candidatar à disputa pelo governo do estado de Pernambuco, ele fundou ali, ele ajudou na verdade na ampliação e e muitas melhorias ali no hospital veterinário do bairro do Cordeiro, tá certo? Então, assim, eu considero isso uma coisa positiva, porque o pessoal lá recebeu mais equipamentos, a área lá foi ampliada, tá bom? Houve uma ampliação, eles receberam mais equipamentos e deu uma melhorada lá. Tanto que a emergência passou a ser 24 horas, tá bom? Só que nem tudo é perfeito, né? E eu tô aqui para fazer uma crítica. Veja só, eu tenho um perfil no Instagram, tá bom? Eu tenho uma página no Instagram que ela se chama davip.cavalcante. Essa aqui, ó, como vocês podem ver, tá certo? Dá uma olhadinha aí, tá? Tô colocando a figurinha, o print aí para vocês verem. Eu tenho esse perfil no Instagram e eu tenho promovido através dessa página aí, o davip.cavalcante, tá bom? Eu tenho promovido a adoção responsável dos gatinhos que nasceram aqui em casa, tá? Porque aqui em casa a gente tem quase dois times de futebol de gatos e mais ou menos isso, tá? E eu tenho promovido a adoção responsável, né, no sentido de encontrar donos para eles. E por conta disso eu acabei descobrindo outras ONGs, outras pessoas que também promovem a adoção responsável, que me ajudam também, entendeu? Na divulgação, esse tipo de coisa. E também, não poucas vezes, eu também já fui em clínicas veterinárias levar os meus gatos e converso com os veterinários, com as médicas veterinárias e tudo mais, tá? E tem gente que me fala lá do hospital veterinário, tá bom? E nesses dias também, como você acaba entrando em contato com várias pessoas desse meio, eu conheci um rapaz de um bairro aqui, de um bairro, não, de uma cidade vizinha aqui de Recife, tá? Abreu e Lima, tá bom? E veja bem, esse rapaz está passando por uma dificuldade em relação à cadelinha dele. Eu nem sei como é que tá o estado da cadelinha dele. A cadelinha é chamada Branquinha, tá bom? E a cadelinha dele tá com uma doença chamada barriga d'água, né? E já é uma cadelinha idosa e ela precisa passar por um processo de extrair o líquido, né? Que fica no abdômen dela e tal. E ela tá passando assim, risco de vida no caso, né? E ele tá passando por um problema porque lá em Abreu e Lima não tem um hospital veterinário, só tem aqui em Recife. E só que tem dois problemas, cara. E era isso que eu queria discutir, entendeu? Com você que está assistindo aí esse vídeo. O hospital veterinário foi ampliado, é bom, mas sabe, cara, tem uma coisa assim que me deixa chateado, tá ligado? E eu queria compartilhar com vocês. Às vezes parece que no mundo dos políticos, sabe? No mundo da política, o pessoal só faz as coisas para aparecer, né? Tipo, eu não tô falando que o João Campos ele fez isso aí pra aparecer, entendeu? Só pra chamar atenção pra ele. Não, não se trata disso. Eu não tô na cabeça dele, eu não conheço a intenção do coração dele. Eu não sei se foi ele mesmo que idealizou esse projeto ou se foram os assistentes dele, entendeu? A equipe dele. Mas às vezes, em certas situações, é, fica aquela impressão, sabe, de que o pessoal só tá fazendo as coisas pra aparecer e ganhar votos, sabe, pra dizer que fez, entendeu? E tipo, pessoas como essa que eu conheci, o rapaz lá de Abreu e Lima, que tem a cachorrinha lá branquinha, ele se queixou de algumas coisas, né, a respeito do hospital veterinário, e ele tem razão no que ele falou, né?
Ele se queixou, por exemplo, do hospital veterinário. Primeiro, o hospital veterinário aqui de Recife, lá do Cordeiro, ele só atende pessoas que são de Recife. Então já começa por aí, entendeu? Ele só atende as pessoas de Recife. Eu entendo por um lado, entendeu? Porque como o hospital veterinário é grande e ele atende as pessoas de Recife, se ele fosse atender as pessoas das cidades vizinhas ia lotar aquele lugar, né? Então eles atendem de Recife, tá? Então tem esse problema, né? O rapaz de Abreu e Lima lá passa. E outra coisa, e aí foi uma coisa que ele falou que realmente me chamou a atenção, e ele realmente tem razão, sabe, nisso aí. Ele diz que no hospital veterinário aqui de Recife não tem área de internamento. E isso é sério, sabe? Porque existem casos de doença e certas situações em relação aos pets que requerem internamento. Então, nesses dias, por exemplo, eu levei um bichinho aqui de casa para castrar e eu tava batendo um papo com a atendente da clínica veterinária, entendeu? E ela me contou, olha, lá no hospital veterinário do Cordeiro é bom, mas lá só tem o básico, sabe? Não tem muitas especialidades e também ela disse lá não tem internamento. Então veja só, já duas pessoas que falam isso, entende? Que lá não tem internamento. Então existem casos e casos que os animais precisam de internamento. E o pessoal da prefeitura do Recife ampliou aquele lugar, deu uma melhorada no lugar. A emergência agora é 24 horas, eles estão de parabéns por conta disso. Mas infelizmente o Hospital Veterinário do Cordeiro não tem área de internamento. E isso é muito ruim. E eu fico a pensar aqui, por que, que a prefeitura não pensou nisso aí? Por que, que a equipe de João Campos, que é responsável por esse tipo de atividade, entendeu? Por esse tipo de nicho, né? De desenvolvimento e tudo mais, por que eles não pensaram nisso, cara? E ampliando o Hospital Veterinário do Cordeiro, junto com isso, construir uma ala de internamento, por que não? Entendeu? Tem animais que precisam de internamento. Esse rapaz mesmo de Abreu e Lima, que eu conheci, a cachorrinha dele já é idosa, tá correndo risco de vida. Ele não tá. Ele tá fazendo uma campanha, sabe? Para ver se consegue dinheiro para pagar diária para poder cuidar da cadelinha dele. Por causa que a diária, sabe, em clínica particular custa caro, é R$ 300 a diária. Então ela precisa estar quase todo dia, entendeu? E ele não tem condições de bancar um negócio desse. Então quando ele fala que o hospital veterinário é, ele precisa no caso de uma ala de internamento. Continuando o vídeo, tá? Então, quando ele diz que o hospital veterinário precisa de uma área de internamento, precisa sim, entendeu? De uma área de internamento. Porque veja só o caso dele, ele não pode pagar uma diária de R$ 300 numa clínica particular. As clínicas particulares são caras e é uma coisa que eu não entendo, sabe? É tipo, é, remédio para ser humano é mais em conta do que remédio para animal, sabe? Tipo, os remédios para animal era para ser muito mais em conta, é para animal, sabe? Eu não entendo dessas particularidades aí, mas sei lá. É estranho, não é? Então, assim, não tem aula de internamento. Então, eu tô fazendo esse vídeo aqui, na verdade, é para fazer uma crítica, tá? Ao pessoal da prefeitura aqui da cidade do Recife. Vocês fazem, entendeu? Um negócio lá. Então, de parabéns, vocês ampliaram. Tem mais coisas lá, a área tá maior, a emergência agora é 24 horas. Mas eu tenho ouvido de pessoas que lá é o básico e que lá não tem esse setor de internamento. E eu queria perguntar a vocês por que não construir um setor de internamento para o hospital veterinário? Qual o problema, cara? Vocês gastam tanto com outras coisas. Muitas vezes tem vídeo aqui no Instagram falando dos gastos da prefeitura durante o carnaval, com cachê de artista, e vocês não terem dinheiro para construir um setor de internamento, pô. As pessoas precisam, sabe? Os bichinhos precisam. Tem animal que precisa de internamento, infelizmente, entendeu? E seria muito bom se vocês escutassem esse apelo. Então eu queria pedir é, ao novo prefeito aí, entendeu? Hashtag, né? Ala de internamento para o hospital veterinário, tá bom?
Então, o Hospital Veterinário do Cordeiro, ele precisa, sim, de uma ala de internamento, entendeu? Para os animaizinhos. Então, se você tá aí do outro lado da telinha, entendeu? Vendo esse vídeo e você puder compartilhar ele, espalhar essa ideia, você que é criador de pet, você que se importa de pets, espalhe essa hashtag aí, entendeu? Internamento no Hospital Veterinário do Cordeiro. Espalhe isso aí, pega essa ideia, entendeu? E faz do seu jeito, como você queira. Faz uma hashtag a respeito desse assunto, entendeu? Uma ala para o Hospital Veterinário do Cordeiro, uma área de internamento, porque os bichinhos precisam, tá bom? Então a gente tem que pedir essas coisas aos nossos representantes que estão lá no meio político, não é isso? Pois é, tá? Então eu queria dizer, olha, a Prefeitura da cidade do Recife, vocês estão de parabéns por ter ampliado ali o hospital pela emergência 24 horas, mas falta algumas coisas, falta melhorar, tá? Falta um setor de internamento, falta trazer mais especialidades. As pessoas que conhecem aquele lugar das clínicas particulares, porque tem gente que trabalha em clínica particular e trabalha lá também. O pessoal tem dito que lá é muito básico, entendeu? Então, tipo, precisa sim de internamento e precisa sim de mais especialidades. E você que está vendo esse vídeo aqui, se você quiser ajudar nas suas redes sociais, como você puder fazer, entendeu? Se você tiver perfil no Instagram, for tiver algum perfil de alguma ONG, ou algum perfil aí que promove a adoção responsável, tenta promover isso aí, entendeu? Colocar hashtag lá, tenta promover esse tema, esse assunto aí, entendeu? Uma ala de internamento para o hospital veterinário, porque a gente está precisando, né? Ou então, de alguma forma, a gente fazer essa petição, né, ao prefeito da cidade do Recife para que ele construa ali uma ala de internamento para os bichinhos de estimação, né, que precisam, porque venhamos e convenhamos, não é todo mundo que tem R$ 300 para pagar a diária de um pet, porque não é só não é R$ 300 por um mês, é R$ 300 a diária. Imagine, o cidadão, rapaz, isso dá um dinheirão, viu? Sinceramente. Então, se a prefeitura da cidade do Recife puder ajudar os seus cidadãos, entendeu? Dessa forma, as pessoas que votam neles dessa forma, seria muito bom, entendeu? Contar com uma ala de internamento ali no hospital veterinário. E não apenas isso, mas com tanto imposto que vocês têm, com tanto dinheiro aí que vocês ganham, seria bom também construir outros hospitais veterinários, entendeu? Para descentralizar. Então a gente tem aqui os dois hospitais veterinários, o do Cordeiro e tem também o da cidade universitária, não é isso? Universitária não, lá da rural no caso, né? Mas por que não construir outros também, outros hospitais veterinários? Um em Abreu e Lima, por exemplo, entendeu? Para atender o pessoal de lá. Podia se construir, por exemplo, um hospital veterinário em cada cidade, entendeu? Do estado de Pernambuco. Um só não, ou vários hospitais veterinários. A gente precisa, tá? O estado precisa, a cidade precisa, os bairros precisam desse tipo de coisa também. É uma das coisas que se precisam, tá? Então é isso. Então, se você viu o meu vídeo até aqui, eu agradeço, tá bom? Fica a minha crítica aqui. O hospital veterinário foi ampliado, recebeu mais coisas, emergência 24 horas, isso é legal, mas precisa melhorar, tá? Então, é bom, mas não é perfeito, não é isso? Então, a gente tem que procurar melhorar, não é isso? Tá bom? Então fica aí o meu vídeo, quero te agradecer se você assistiu até aqui, tá? E eu queria pedir também, deixa o seu joinha, tá bom? Curte se você achou legal, compartilhe aí também, tá bom? E se quiser também, deixa um comentário aí que a gente troca umas ideias, tá bom? É isso, tá certo? Valeu, obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Tchau.